Meus amados e queridos irmãos, eu quero, nessa manhã, com muita alegria, saudá-los a todos com a paz do Senhor, para mais uma escola bíblica dominical, para mais uma aula desse trimestre, a qual temos estudado a carta aos Efésios. Nós queremos louvar a Deus pela vida dos irmãos que têm contribuído conosco para fazer esse trabalho. Também queremos louvar a Deus pela vida da superintendência da escola, pelo apoio que os irmãos têm feito nesse trabalho. Que Deus venha recompensar. Meus irmãos, estamos aqui para mais uma aula da EBD. É para que você que está aí na sua casa possa estar junto conosco aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Nós vamos orar e depois da oração nós iremos estar ministrando a aula de número 11, que é uma aula que dá seguimento ao ensino que vem sendo feito desde o início do trimestre, e vamos pedir a graça de Deus sobre as nossas vidas, para que nós venhamos abrir nosso coração, a nossa mente, para ser entendível, a palavra do Senhor no nosso coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, Pai, nessa manhã nós queremos ser gratos a Ti, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concede, de mais uma vez, meu Deus, estar na Tua presença, fazendo a Tua obra, aprendendo um pouco mais de Ti, meu Deus, para que assim as nossas vidas sejam edificadas pela Tua palavra. Abençoa os Teus filhos, as Tuas filhas, que nesse momento, Senhor, estão conosco em sua casa, na sua residência, participando da escola bíblica dominical online, que o Senhor venha recompensar cada um deles. Abençoa os Teus filhos que têm contribuído conosco aqui, na gravação dessa aula, meu Senhor, que o Senhor venha recompensar na sonoplastia, os técnicos, meu Senhor, que tem gravado conosco, que o Senhor venha estender as Tuas mãos para abençoar cada vez mais a vida deles. Venha ser conosco, pois assim nós Te pedimos e por fé nós Te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos para mais uma aula da nossa escola bíblica dominical, a qual vai trazer por tema nesta manhã atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. Os três atributos que a lição de hoje destaca como sendo atributo que vai promover, que vai, vamos supor, sustentar, essa unidade da fé. Quando a Bíblia fala de unidade da fé, fala de unidade da igreja de Cristo, Então a nossa lição é de número 11, que vai falar sobre atributos da unidade da fé. É o tema da lição, que vai trazer como pauta humildade, mansidão e longanimidade, A leitura bíblica em classe, para que venhamos nortear a lição de hoje, se encontra na carta aos Efésios. Você que está na sua casa, você pode estar aí abrindo conosco a sua Bíblia, na carta aos Efésios, capítulo de número 4, versículo 1 ao versículo 4. E também na carta aos Colossenses, a igreja de Colosso, capítulo de número 1, versículo 9 ao versículo 12, são os dois textos que vai nortear a nossa aula nessa manhã. Efésios capítulo 4, versículo 1, diz assim: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fortes chamados. Versículo número 2: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses capítulo de número 1, versículo número 9 ao versículo número 12, diz assim: Por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheio do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando com toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborando-os em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória,
em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graça ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Esse é o texto de Efésios, capítulo de número 4, versículo 1 ao versículo 4, e também da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 9, primeiro, versículo 9 ao versículo número 12, é onde está inserida a temática da lição de hoje. A introdução da aula de hoje, nós vamos começar com vocês, diz dessa maneira: após concluir a oração intercessória em favor da igreja e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, conforme narra Efésios capítulo 3, versículo 16 ao 21, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Assim, nesta lição estudaremos as virtudes fundamentais: humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Então havia não apenas a preocupação do apóstolo Paulo, conforme ele narra na carta aos Efésios, que a igreja de Éfeso fosse uma igreja cheia de poder, como ministramos na lição passada, dando continuidade, que fosse uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que manifestasse o amor. Paulo também tinha ali a preocupação que aquela igreja fosse uma igreja unitária, fosse uma igreja unida, que mantesse o vínculo da união, aleluia, pelos atributos que Deus repartira com a humanidade. Pois os irmãos sabem que há dois tipos de atributo: há o atributo pessoal de Deus, que nós conhecemos como onisciência, onipresença e onipotência, e há também os atributos, digamos assim, que não são pessoal, mas os atributos de Deus, a qual o Senhor reparte com a humanidade, a qual o Senhor deixa também à disposição da igreja, que nós conhecemos como atributos morais de Deus, Então, nessa manhã, nós estudaremos, baseado no texto que lemos nessa manhã, 3 atributos fundamentais que vai nortear a união da igreja, não apenas a igreja de Éfeso, a igreja que estava na cidade de Éfeso, ali na Ásia, mas também, meus irmãos, a igreja contemporânea, também a nossa igreja. Afinal de contas, nós somos a igreja de Cristo, E esses atributos que serviu para nortear lá, são os mesmos atributos que vai servir para nortear aqui e para unificar, manter aqui a unidade da igreja. Uma das coisas que o Senhor Jesus mais nos ensinou, principalmente quando se tratava de igreja, foi a unidade. Nós vamos encontrar várias vezes nos evangelhos, não apenas de Mateus, mas também de Marcos, de Lucas, e também no evangelho de João, que foi um evangelho direcionado à igreja. Não era o evangelho sinótico, mas era o evangelho direcionado à igreja, a qual Jesus vai falar da unidade. Ele, por diversas vezes, ele diz: eu e o Pai somos um. E quando ele diz que ele e o Pai eram um, ele estava simplesmente falando da unidade, Ele e o Pai não eram separados, eles eram um, eles eram unidos, Havia a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a unidade, meus irmãos, ela é um bem muito precioso que a igreja tem, que a igreja desfruta, oriunda de Deus, que é a unidade da igreja, Então, o primeiro ponto, nesta manhã, vai falar sobre: para haver unidade é preciso haver humildade. O primeiro atributo que o apóstolo Paulo vai colocar para que assim a igreja fosse unida era a humildade. E eu já tenho dito aqui algumas vezes, não apenas na nossa escola bíblica, mas também nos cultos de doutrina, de ensino da palavra, que nós não podemos de maneira nenhuma confundir humildade com pobreza. Pobreza não significa que é humildade. Humildade não tem nada a ver com pobreza, viu, irmão? Nada a ver com pobreza.
né? E esses atributos que vamos falar nessa manhã aqui, tanto a humildade, né, como também a mansidão e também a longanimidade, são três atributos que partem diretamente de Cristo. Nós vamos encontrar esses atributos sendo revelados pelo Senhor Jesus lá em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, né? Aonde ele vai falar sobre esses atributos e vai fazer promessa para aqueles que têm esse atributo ou que desenvolvem esse atributo em si. Então, o primeiro tópico vai falar sobre: para haver unidade é preciso haver humildade. Sem humildade não há unidade. Amém, meus irmãos? Então vamos aqui. A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre eles, né? Primeira coisa que eu queria destacar aqui com relação à humildade é que a humildade, ela não pode ser algo oscilante. O crente não pode ser humilde na igreja, na oração, diante de Deus, humilhando-se a Deus, dizendo que não é nada, que reconhece que não é nada diante de Deus, mas que queira se exaltar diante dos seus irmãos, ou que queira se exaltar diante das pessoas. A humildade, ela precisa ser da mesma forma que é diante de Deus, precisa ser diante do próximo. Não pode haver dois contextos de humildade, meus irmãos. A humildade, ela tem que ser a mesma, né? Mas como é que eu vou praticar a humildade se eu não entender o que é humildade? Na realidade, a humildade é uma virtude que é caracterizada pela consciência de suas limitações. Nós conhecemos a humildade também como algo que demonstra modéstia, né? Quem já não viu alguém dizer: fulano é tão modesto? Alguém que pratica a modéstia, geralmente pratica a humildade, né? Por quê? Porque a humildade, ela é simplesmente aquele que é, mas que não se considera por ser, viu? Ele é, mas ele não se considera ser, ele prefere se considerar que não é, né? Ou seja, é alguém que abre mão daquilo que é, e muitas vezes até que tem direito para beneficiar ao pobre, ou a alguém que não tem, ou a alguém que não é nada. Ele prefere se igualar àquele que não é, para que por o fato dele ser, ele não seja exaltado no meio dos demais. É esse o contexto de humildade. Jesus, ele foi um homem extremamente humilde, muito humilde, foi o Senhor Jesus. Então, vamos aqui ao ponto. O modo digno de viver cristão, foi o que Jesus nos ensinou. A conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta que o apóstolo Paulo escreveu. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação. Ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder a chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a igreja, né? Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. O andar do cristão está relacionado com o nível de humildade que ele tem, ou de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Nesse sentido, a fim de desenvolver, melhor dizendo, esta unidade, o apóstolo Paulo apresenta três virtudes essenciais: a humildade, a mansidão e a longanimidade. São três virtudes que Paulo apresenta para que esse contexto ele venha a ser fortalecido. É como se fosse três colunas que vai sustentar algo, que vai, né, pairar em cima delas, né? Então, o texto vai falar sobre isso. Isso é o modo digno de viver do cristão. Amém, meus irmãos?
Jesus, ele chega a ser tão humilde, a ponto de contrariar a expectativa de muitas pessoas da sua época. A Bíblia diz que certo homem chega para ele e diz: Senhor, eu te seguirei por onde fores. Ele disse assim: olhe, as raposas têm seus covis, as aves têm seu ninho, mas eu, porque quando ele fala, o Filho do Homem está falando dele, mas eu não tenho aonde reclinar a cabeça. Era cultural que todos os reis, que era anunciado como rei, fossem pessoas extremamente ricas, pessoas de muito valor financeiro, pessoas que viviam no luxo, pessoas que gozavam de uma vida muito confortável. Mas Jesus chega contrariando a cultura judaica e diz: olha, eu sou rei, mas eu não tenho nem aonde reclinar a minha cabeça. Embora sabendo que ele era rico e muito rico, mas não aqui na terra. A riqueza de Cristo era uma riqueza no céu e não aqui na terra. E ele não, em nenhum momento, ele colocou como evidência a sua riqueza do céu para ser beneficiado aqui na terra. Então Jesus era um homem extremamente humilde, né? Então, meus amados, ele vai colocar. Então nós vamos falar aqui um pouco sobre o que é humildade, que é o primeiro atributo que o apóstolo Paulo coloca como um vínculo que vai unir, ou vai servir para unir a igreja, manter a unidade da igreja. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude, pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Na vida de Cristo, é que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, diz a carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. No Evangelho de João, o nosso Senhor lavou os pés dos discípulos, dando exemplo de humildade. Talvez eu falando aqui que Jesus lavou os pés de Cristo para dar um exemplo de humildade, você não vai entender sem que eu venha lhe dizer que o trabalho de lavar os pés de alguém era um trabalho de escravos. Quem fazia, conforme a cultura judaica, chegava na casa do judeu, o servo daquela casa, o escravo daquela casa, ele pegava uma bacia d'água e ia te receber na porta. Você tinha que deixar o teu calçado na porta e colocar teus pés dentro da bacia com água. Ele ia lavar os teus pés com as suas mãos e depois ele enxugar os teus pés com uma toalha. Depois é que você estava pronto para entrar dentro da casa. Significava um ritual de pureza que era praticado na cultura judaica. Então, quando Jesus está com os discípulos naquele momento em que ele pega, cinge o seu lombo, como diz a Bíblia, colocando uma toalha no ombro, estava se cingindo ali, era o termo que eles usavam. Ele pede uma bacia com água e começa a lavar os pés de cada um dos seus discípulos. Ou seja, aqui ele não vai levar em consideração o que ele é, por ele ser Deus, por ele ser o Filho de Deus, não. Ele vai se negar daquilo que ele é, para assumir uma forma simples de escravo e lavar os pés dos discípulos. É o que eu acabei de falar. A pessoa humilde é aquele que é, mas ele não se opõe por ser. Ele prefere abrir mão do que ele é, para que outras pessoas sejam beneficiadas. E foi isso que ele fez com o discípulo, para dar o ensinamento de humildade. Jesus lavou os pés do discípulo. Deixa eu chamar a atenção de você para uma coisa. Nós estamos vivendo uma época, meus irmãos, em que parece que esses ensinos de humildade, ele não consegue penetrar no coração de todas as pessoas. O que nós estamos vendo nos dias que vivemos são pessoas soberbas, são pessoas que se elevam ainda mais do que o que é, né? Muitas vezes nós chegamos na igreja e aquelas pessoas que têm cargos mais importantes, que têm posição ministerial mais elevada, elas se elevam muito acima do que é, a chegar ao ponto de fazer acepção de pessoas, de falar com pessoas sim, pessoas não, de pegar na mão de pessoas sim, pessoas não,
de conversar com pessoas sim, pessoas não, ao ponto de se tornar uma pessoa soberba. Mas Jesus, sendo ele o Filho de Deus, a maior autoridade de Deus na terra é o Senhor Jesus. E ele chega a lavar os pés do discípulo, a ponto de causar um espanto a Pedro. Pedro se espantou quando viu aquele ato, porque Pedro, como os demais, conhecia a cultura judaica. Pedro sabia que o que Jesus estava fazendo era um trabalho de servo. E Pedro não quis aceitar. Ele disse: Senhor, de maneira nenhuma, eu vou deixar tu lavar meus pés. E Jesus falou: olha Pedro, se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Aí foi que Pedro entendeu o que Jesus queria fazer. Ele disse: olha Senhor, então me lava tudo, corpo, os pés, lave tudo. Já que o objetivo teu é isso, então me lave tudo, eu quero ser lavado por completo por ti, né? Era isso que Pedro estava entendendo. Então, meus amados irmãos, humildade é isso, né? É isso. Uma vez eu estava falando aqui na igreja, e eu estava dizendo para os obreiros, numa reunião ministerial, que quando a gente sobe no púlpito da igreja, meus irmãos, lá não tem advogado, lá não tem policial, lá não tem quem anda com carrinha juntando latinha para vender, lá não tem quem é salariado, que trabalha como peão de construção civil. No púlpito não existe isso, e no reino também não. No reino só tem servo. O advogado senta perto do carroceiro e aceita o conselho do carroceiro. É servo, irmão, tudo é servo. Por quê? Porque o reino de Deus é o reino dos humildes, aleluia. E Jesus, ele destaca isso lá em Mateus capítulo de número 11, versículo 29. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, disse Jesus, e encontrarei descanso para vossas almas. Talvez você nunca tenha parado para pensar ou para analisar por que Jesus, quando ele fala isso lá em Mateus capítulo número 11, versículo 29, ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Ele usa, aqui ele faz a ênfase para dizer de coração. Talvez você nunca parou para imaginar isso. Ele estava falando que ele era sincero, havia sinceridade na sua palavra, porque ele sabia que havia os fariseus que pousavam de humildes, mas que de humilde não tinha nada. Eles eram uma farsa, eram disfarçados. Ele dizia: eu não, eu sou manso e humilde de coração, aleluia, vem de mim para fora e não de fora para dentro, como eles faziam. Eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Então a humildade, ela é algo de suma importância para a unidade da igreja. A igreja precisa aprender e muito o que é humildade. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus, né? Glórias a Deus. Mas não é uma humildade movida pela falsa aparência, como diz o profeta Isaías no capítulo 32, versículo 6, e Mateus capítulo 23, versículo 28. Assim, de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Humildade é quando eu reconheço a importância do meu irmão, quando eu valorizo o meu irmão. Não é porque eu sou isso, sou aquilo outro, que eu vou me exaltar por ser. Não, eu vou valorizar meu irmão, porque mesmo que ele não seja como eu, mesmo que ele não tenha o conhecimento que eu tenho, mesmo que ele não tenha sido a formação que eu me formei, mesmo ele não tenha tido a oportunidade que eu tive, mas ele é importante para Deus e eu preciso honrá-lo. Isso é o contexto de humildade, né? Amém, meus irmãos? Então, uma pessoa humilde é aquele que se considera menos do que o que ele é. Essa é uma pessoa humilde, viu? Não é aquele que anda com a roupinha rasgada, não é aquele que mora na favela, não. Isso não é contexto de humildade. A humildade, ela não vem daquilo que eu tenho, ela vem do meu coração. Ela vem de dentro de mim, de um coração trabalhado por Deus, para que se tornasse humilde. Bendito seja o nome do Senhor. Pedro demorou para aprender isso. Pedro demorou.
né? Mas Pedro aprendeu, né? E Pedro ensinou depois o que era humildade. Glória a Jesus, né? O terceiro tópico vai falar sobre a verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa a modéstia em oposição ao orgulho, à arrogância, como diz o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12 e versículo 20. Trata-se de uma postura que favorece o bem-estar da coletividade no lugar do egoísmo. A humildade, ela é algo que vai favorecer a todos. Não é o meu bem-estar, não é eu tratar de algo que vai beneficiar a mim, porque eu só olho para mim. Não, é algo que eu preciso pensar de uma forma generalizada para que beneficiar os meus irmãos também, né? Então a humildade, ela vem de encontro ao orgulho e à arrogância. A Bíblia diz que o Senhor Deus, Ele exalta os humildes, né? Mas que Ele abate os soberbos, né? Então esse é o primeiro ponto que vai falar sobre a humildade, né? Então, meu irmão, seja humilde. Seja humilde. Deus ama os humildes e Deus exalta os humildes, mas Deus abate os soberbos, né? Os orgulhosos, eles são abatidos por Deus, né? E o segundo tópico da nossa lição de hoje vai falar sobre a mansidão. Para haver unidade, é preciso que haja mansidão. Quando nós falamos de mansidão, nós lembramos de um homem na Bíblia, basicamente de dois homens, de Jesus e de Moisés. Por que Moisés? Porque Moisés foi um homem que o próprio Deus expressou, dizendo que ele era o homem mais manso da terra. Moisés foi um homem que Deus usou a expressão, né? Assim como Deus usou que Davi era um homem segundo o seu coração, Deus usou que Moisés era o homem mais manso da terra. Mas foi depois que ele foi para o deserto, viu, irmão? Depois que ele foi trabalhar lá no deserto de Midian, dos 40 anos, pastoreando no sol quente, foi que Moisés se tornou esse homem manso. Antes Moisés não era manso, pelo contrário, Moisés era esquentado, né? Mansidão. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo a paz e a conciliação na igreja local. O manso, irmão, ele não é aquele irmão esquentado, né? Ele é aquele que promove a conciliação, ele faz de tudo para que todos vivam em harmonia, né? Ele não é, como se diz aqui no Ceará, aperreado, né? Atribulado, não. Ele é alguém que recebe a notícia de um conflito e ele vai analisar, ele vai orar, ele vai pedir a Deus direção e depois o Senhor lhe dá uma palavra branda, e a Bíblia diz que a palavra branda acalma o furor, né? Enquanto tem alguém ali já no ponto de guerra, já no ponto de briga, aí chega alguém manso e faz as pessoas verem que aquilo que eles disseram que era tão grave, não é tão grave assim. Basta que a gente coloque o Senhor no meio, o Senhor no controle, e tudo vai se desfazer da forma melhor possível, né? Então, mansidão. A mansidão, ela é um fruto do Espírito, viu, irmão? Mansidão é um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o contexto de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Quando você vê alguém que é terno, né? Quando você vê alguém que é gentil, quando você vê alguém que é cortês, e você vê alguém que é paciente, você está falando com alguém que é manso. Viu? É manso. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito, conforme ensina o apóstolo Paulo na igreja da Galácia, em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que a mansidão ela é um fruto do Espírito. A mansidão é um estado que deriva da humildade. O termo indica moderação nas ações, bom trato com os semelhantes e a ausência de precipitação. A expressão retrata
o caráter de Cristo, conforme o Senhor mesmo disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Isso é mansidão. Que coisa boa, irmão, é quando a gente vê um crente manso. Mas no contexto da gente, a mansidão, ela é até um ato de covardia para pessoas que não entendem isso. Tem pessoas que veem uma pessoa mansa como uma pessoa covarde. Tem até gente que diz que é uma pessoa lenta, né? Fulano é muito lento, fulano demora demais. Não, irmão, é porque ele é manso. E a mansidão, ela é um fruto, ela é um gominho do fruto do Espírito. É um fruto do Espírito, a mansidão. Devemos ser mansos, devemos ser calmos, sereno, terno, né? Devemos ser gentil, cortês. Não precisa entrar no desespero. Por quê? Porque o Senhor está no controle de tudo, meus irmãos. Quando nós usamos a mansidão, nós estamos dando ali a honra a Deus, para que Deus haja, para que Deus opere. Não precisa a gente, com as nossas próprias mãos, tentar resolver algo que nós precisamos ter a confiança que o Senhor vai resolver, né? Então, o grande exemplo de mansidão na Bíblia é Moisés e Jesus Cristo. Moisés, no capítulo 12 do livro de Números, quando ele foi questionado ali pelos seus próprios irmãos, tanto por Arão como por Miriam, a Bíblia diz que Moisés não se enfureceu. Moisés não se enfureceu. Moisés era tão manso que eles questionaram o ministério de Moisés, se Deus só, por que Deus só falava com Moisés, não falava através deles, o que estava acontecendo? Colocaram em xeque o chamado de Moisés, e a Bíblia diz que Moisés não disse nada, irmão. Deus tomou as dores de Moisés, foi Deus que tomou a frente, foi Deus que fez Miriam leprosa, tirou ela do arraial, foi Deus que tirou, porque Deus tomou as dores de Moisés, porque a Bíblia diz no capítulo de número 12, né? No versículo número 3 do livro de Números, que Moisés era o homem mais manso da terra. Naquele momento Deus faz a referência, quando ele vê Moisés sendo ali acusado pelos próprios irmãos, e Moisés não tomar nenhuma providência, Moisés calmo, naquela tranquilidade. Irmão, como é bom um crente manso, né? O crente manso é aquele que você chega perto dele, você sente uma paz tão grande perto dele, que não dá vontade nem de sair. Ele transmite aquela paz, aquela tranquilidade, aquela mansidão, aquela serenidade. Enquanto tem outro lá arrancando os cabelos em tempo de se acabar, ele chega, bate no ombro dele, a paz tem a calma. Jesus vai estar no controle, vai resolver. Tenha paciência, as coisas não são assim não, né? Epa, rapaz, mas como é que pode, meus irmãos? É algo tremendo o crente que tem esse fruto do Espírito na vida dele, o fruto da mansidão. E Moisés tinha esse, né? E o Senhor vem dizer em Números capítulo 12, versículo 3, que Moisés era o homem mais manso da terra, né? Jesus também era um homem muito manso, irmão. Mas tão manso, irmão, tão manso, que Jesus, as pessoas ofendiam ele, e ele não revidava não. Jesus não revidava. Olha, Jesus era tão manso de uma forma, que a Bíblia diz que ele foi açoitado pelos soldados, viu? Ele foi açoitado pelos soldados, ele foi envergonhado, foi humilhado, e sabe o que foi que ele fez? Ele olhou para o céu e disse assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa. Colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, que os espinhos longos perfurou o seu crânio. Ele todo ensanguentado, todo açoitado, inchado de pancada. Ele disse assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Então a mansidão, ela é uma virtude, e a mansidão também está lá em Mateus capítulo 5. Bem-aventurado os mansos, né? Aleluia, porque eles herdarão a terra, disse o Senhor Jesus. Os mansos, eles vivem mais. Os mansos, eles vão herdar a terra, irmão. Aleluia, porque eles não morrem de infarto, viu? Os mansos não morrem de infarto, viu, irmão? Crente manso não morre de infarto, não. Quem morre de infarto é crente atribulado.
Glória a Jesus. Crente manso não, né? Crente manso, ele está ali, né? Esperando em Deus, Deus trabalhando, ele está ali esperando, orando, mas não vai dar, Deus vai trabalhar, tenha calma, irmão, vai dar tudo certo, né? Então, seja um crente manso. Você sendo um crente manso, você vai contribuir para a unidade da igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Você vai ser um apaziguador, né? Você vai chegar ali e fazer com que aquela tempestade se torne em um momento de perdão, em um momento de reconciliação, se você for um crente manso. Então a mansidão, ela é um atributo muito valioso para a unidade da igreja, né? Mas o que é a verdadeira mansidão? Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição, diz Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 12 ao 14. Não deriva os maus tratos sofridos, não revidam, melhor dizendo, os maltratos sofridos, não se apressam a emitir juízo, não cedem às provocações, nem dão espaço para ressentimentos. Os mansos, eles não fazem nada disso. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade, pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. O crente manso, ele tem um controle emocional tremendo, viu? Ele é muito parecido com o crente que tem o domínio próprio, ele exerce aquele domínio ali, viu, meus irmãos? Então é muito bom quando o crente exerce a mansidão. Seja manso, meu irmão, viu? Seja manso. Quando você estiver numa situação difícil, use a mansidão e Deus vai te abençoar, né? Assim a mansidão trata da submissão do homem para com Deus e com a sua palavra, diz o apóstolo Tiago no capítulo 1, versículo 21. É a presença do Espírito Santo proporcionando suavidade e domínio próprio, diz o apóstolo Paulo à igreja de Roma, capítulo 8, versículo 10. Mansidão, né? Seja manso e o Senhor vai te abençoar. Mansidão pressupõe conciliação, irmão, comportamento conciliador, e a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante de circunstância adversa. O manso, ele não se desespera, viu, irmão? Não, ele espera em Deus e ele não parte para a briga, como diz no Nordeste aqui, né? Ele não parte para a briga. Pode falar do manso à vontade, irmão. Eu sempre, às vezes, digo até para os irmãos: quem quiser falar de mim, pode ficar à vontade. Fale, não tem problema não, eu perdoo todo mundo, né? Não tem dificuldade, porque o manso, ele vai herdar a terra. Mas não é essa terra aqui não, viu? É a terra prometida. O terceiro ponto vai falar sobre havendo unidade. Para haver unidade, precisa ter longanimidade. E a longanimidade, meus irmãos, também é um fruto do Espírito. É a qualidade de suportar, né? Longanimidade é a qualidade de suportar, né? Tem gente que não suporta nada, né? Nem uma cara feia. Tem pessoas que não conseguem suportar nenhuma cara feia. Mas Jesus, ele nos ensinou a suportar. A Bíblia diz que os fortes suportem os fracos. Amém, meus irmãos? Jesus foi um homem extremamente longânimo. Eu acabei de dizer aqui que no Evangelho de Lucas, capítulo de número 23, versículo 34, ele perdoou aqueles que o vituperaram. Ele perdoou, porque ele era um homem longânimo. O longânimo é aquele que tem paciência, é aquele que suporta. Certa feita, Pedro chegou diante de Jesus e perguntou para Jesus quantas vezes deveria perdoar. Se era 7 vezes 7. Jesus falou que não, deveria ser 70 vezes 7. O longânimo, ele é aquele que suporta, que perdoa sempre. Glória a Jesus, né? A longanimidade tem um sentido de paciência, tolerância, constância, né? É mais um dos aspectos do fruto do Espírito, desenvolvendo
no crente. Gálatas capítulo 5, versículo número 22. Então, em termo geral, a virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. Irmão, suporte seu irmão. Ele não tem a sua estrutura espiritual. Se ele for assim um pouquinho carnal, suporte o irmão. Vá orando por ele, para que Deus faça uma transformação na vida dele, né? Porque é bíblico, Romanos capítulo 15, versículo 1, que nós temos que suportar uns aos outros. Nós que somos fortes, diz Paulo, suporte os fracos. Os fracos, irmão, espiritual. Aqueles que não suportam nada, que estão sempre com o nervo à flor da pele, que querem revidar com as próprias mãos. Nós que somos espirituais, diz o apóstolo Paulo, suporte aqueles que não são, né? Então o longânimo é aquele que suporta o seu irmão por um motivo. E qual é, pastor? Manter a unidade da igreja. Às vezes o fato de não suportar, de não perdoar, causa um problema tão grande na igreja, uma divisão tão grande. E o Senhor Jesus nos ensinou a suportar uns aos outros, porque Ele sabia desse prejuízo que a falta de longanimidade ia causar na igreja de Cristo, né? Glórias ao nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, nosso tempo já se foi, mas nós queremos aqui agradecer a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos deu, né? Terminando dizendo aos irmãos que o perdão como premissa do amor, ele é algo oriundo da longanimidade. Quem não é longânimo não perdoa, porque o longânimo ele não guarda rancor no coração, ele não tem espaço para mágoa, para ressentimento. Ele perdoa seu irmão para viver em paz, para ir para o céu e para manter a unidade da igreja através do amor, porque aquele que não ama o seu irmão, ele não perdoa, ele não é longânimo. A longanimidade ela vem baseada, como tudo na Bíblia, no amor. Jesus é longânimo porque ele amava a humanidade, porque ele sabia que nós éramos falhos, ele sabia que nós ia errar, e ele com isso exerceu a longanimidade, perdoando todos nós. Glória a Jesus, glorificado e louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então chegamos aqui mais o final de uma aula na nossa escola bíblica dominical, né? A próxima aula será a aula de número 12, que vai tratar do tema a conduta do crente em relação à família, né? Aí vamos falar um pouco sobre família, o contexto familiar, qual a nossa função na nossa família, o que devemos fazer, quais são as nossas obrigações e deveres que devemos exercer junto à nossa família. Então, queridos, eu espero ter contribuído com os irmãos para que vocês cresçam ainda mais na fé, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através na nossa lição de número 11, aonde falamos aqui sobre 3 atributos essenciais para a unidade da igreja. Nunca esqueça disso. Primeiro, humildade. Segundo, mansidão. Terceiro, longanimidade. Amém? Então vamos orar e vamos estar encerrando a nossa escola bíblica dominical, da qual Deus nos deu a oportunidade de estar aqui. Eu quero aqui aproveitar nesse final e lhe fazer o apelo para que os irmãos sejam um aluno da EBD. Irmãos, não é uma perca de tempo você no domingo sentar na tua casa, ligar a tua TV ou o teu celularzinho, abre lá a tela plana do teu celularzinho e você vê a aula da escola dominical. Você vai ser rico em conhecimento, você vai ser rico espiritualmente, Deus vai te abençoar, e depois você tem o resto do dia para que você possa ficar com a tua família. Mas um momento da escola bíblica, procure 9 horas da manhã, sentar na sua sala, como eu faço na minha, com a minha família, e participar da escola bíblica dominical. Não deixe para ver à tarde, o outro ver à noite, não. É um momento sublime, em que nós precisamos estar todos juntos no mesmo horário, ali de 9 da manhã, como nós estivéssemos na igreja, para estar ali participando da escola bíblica dominical. Amém, meus irmãos? Então, espero vocês, né? 9 horas da manhã, todos os domingos, a escola bíblica dominical da congregação Filadélfia 1. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos orar e vamos concluir o trabalho. Senhor, nós queremos ser gratos a Ti nessa manhã por a Tua presença gloriosa. Queremos ser gratos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui, Pai, falando ainda um pouco
na tua palavra, meu Senhor, e meditando no teu ensinamento, que é precioso para o nosso crescimento espiritual. Abençoa os teus filhos que nessa manhã, Pai, estão conosco, participando de mais um aula da EBD, meu Senhor, que eles sejam edificados, que eles exerçam, Pai, a humildade, que eles exerçam a mansidão, que eles exerçam a longanimidade, e assim, Pai, eles possam ser trabalhados pelo Teu Espírito, e o Teu Espírito venha trabalhar a unidade da Tua igreja. Venha ser conosco, meu Senhor, abençoando a todos os Teus servos, essa congregação abençoada, Filadélfia 1, que o Senhor possa nesse momento estender as Tuas mãos sobre cada lar, e trazer as Tuas bênçãos do céu sobre a vida dos meus irmãos. Pois assim é que eu te peço, por fé te agradeço, em o nome do Senhor Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de nosso eterno Deus e Pai, que a comunhão e que as doces consolações do amoroso Espírito Santo permaneçam sobre as nossas vidas e sobre a vida de todo o povo de Deus, e quem crê nessa bênção, digam amém. A paz do Senhor, meus amados.